Oi, minha gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vou imaginar como vocês estivessem aí na sala de aula, não é? Vou tentar fazer uma live depois e aí vocês vão me fazendo as perguntas, tá certo? Também lá no Google Classroom eu vou deixar vários vídeos do YouTube, assim como este, só que vou deixar fragmentado. Então a gente vai ter lá vários movimentos e períodos da história da arte. Então são programas de no máximo ali 5 minutos. Então a gente começa com arte pré-histórica e vai até a pop art, combinado? E aí depois nos outros programas eu vou fazendo arte brasileira e vou fazendo também com foco em Regional São Paulo, que seria a unidade curricular 5. Aí depois outro programa com unidade curricular 6, lá do Brasil, nacional. E depois América do Sul. Mas a gente vai por aula. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar de um apanhado geral, como a gente já veio fazendo. Vocês já pesquisaram, lembra? Aquela cronologia da história da arte, que a gente dividiu em dois grupos na sala, que vocês apresentaram, queriam falar tudo. Que ótimo, já estavam pensando, já estavam antevendo este momento. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente faz como uma revisão e depois então a gente vai pontuando o que esses movimentos, o que esses períodos influenciaram, principalmente nesse primeiro momento, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Combinado? Porque afinal de contas o C5 regional São Paulo. Então a gente começou com arte universal, que foi o nome que eu dei. Eu vou fazer um acompanhado também com os livros. Tem um monte aqui do lado. É que eu não tenho um cinegrafista, entenderam? Mas a gente vai dar conta, tá tudo aqui ao meu redor já o que eu vou utilizar, tá? Algumas coisas depois que vocês não entenderem de nomes, alguma coisa assim, eu venho aqui pro quadro, pra lousa, vou mudando aqui os ambientes, tá bem? Bom, vamos lá. Então a gente falou de arte universal, a gente falou um pouco desse conceito de arte, então a gente vai trabalhando muito essas questões, principalmente quando a gente chegar em arte conceitual, em arte contemporânea. Porque o que é, a velha pergunta, o que é arte, né? De que maneira que a arte se apresenta, de onde surge, como surge, de onde vem e tudo mais. Então, na arte universal, a gente vai ter na arte rupestre, que são as primeiras manifestações, como vocês viram. E aí, como eu falei, a gente tem programas específicos para cada uma delas. Então, aqui eu vou fazer aquela cronologia de pontuar essas características que são mais importantes de cada movimento, de cada período, digamos assim, melhor. Então, na arte rupestre, a gente já sabe que são pinturas na parede das cavernas. Esses animais que eram pintados tinham o nome de bisão ou bisonte, que eram parecido com um búfalo, com um boi, uma vaca ali. Agora, a grande pergunta é: essas pinturas, essas inscrições na parede das cavernas, elas datam aproximadamente de 40 mil anos antes de Cristo. Então, a gente fica pensando como que essas pessoas, né, de que maneira que essas pessoas faziam essas inscrições, como que eles colocavam, né, na parede. Muitos vão dizer que eram com pigmentos, então de sementes, quando a gente macera uma folha sai um segmento, né, o famoso chá de boldo. Outros vão dizer que eram restos ali de sangue de animais. Vou imaginar também que essas pessoas precisavam tudo o que elas faziam para sobreviver, que é muito o que a gente está passando agora neste momento em época de coronavírus. A gente tem que achar meios de sobrevivência. Tava tudo muito fácil, tudo muito à mão, agora a gente precisa achar algum jeito de se comunicar, um jeito de se alimentar. Então, aqui também, essas invenções, essas funções que a gente vai descobrindo, que eles foram descobrindo, vem também a partir de uma necessidade. A necessidade desses homens das cavernas era de se alimentar e de se agasalhar. Então, o animal ali era sua fonte de sobrevivência. Então, esses desenhos representavam essa necessidade. Agora, 40 mil anos de Cristo, a gente percebe que tem, falando artisticamente, volume. Muitos desenhos a gente encontra com policromia, que são várias cores. Existe uma questão mítica também, que é acreditar que desenhando o boi morto, né, o bisão, no caso morto, aquilo aconteceria.
Tem vários desenhos do animal sangrando, por exemplo, né, que a gente encontra nessas questões mais primitivas, né, das cavernas neste período. Então, eu estou trabalhando aqui com este livro, olha, História da Arte, Introdução à História da Arte, que é do Hanson, H.W. Anthony Hanson, e ele traz eles, né, trazem uma cronologia e vão trazendo também essa ideia, né, para a gente refletir. Aparentemente, como que esses homens das cavernas, como que eles se relacionavam com esses animais, né, no primeiro momento, que é a sobrevivência e desenhando, né, essas armas, né, lanças, então tudo isso a gente encontra na parede das cavernas. A pergunta é, se eu pedisse para vocês agora desenhe uma vaca, desenhe um boi, como que ia sair? Ah, meio coelhinho, meio gatinho, né? Já falaram aí. Mas não, como que é esse processo também de observação, né? Isso é importante a gente pensar. Aqui ficou meio apagado, mas eu estou falando de objetos. Não dá para ver muito bem. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem que falem desses objetos, que são objetos dessa era paleolítica, que são os objetos de necessidade. Quando eu preciso, né, de um recipiente, de um cortante, um pedaço de pedra, algo que vai... Um pedaço de pedra cortante para cortar o quê? A carne, para tirar a pele do animal para aquecer, sabe? Então é nesse sentido. Agora, a Vênus de Willendorf já é um processo, tem aqui também a imagem dela, ó, né? Foi. Aqui já é um outro processo que ele sai, né? Sai da parede das cavernas, então sai do bidimensional, dois lados, e vai para o tridimensional, três lados, a famosa escultura. A Vênus de Willendorf, ela mede, né, gente, vocês já viram isso? A gente já falou a respeito, mas ela mede aproximadamente 12 centímetros, ou seja, ela é muito pequena. Ela está lá no Museu de História Natural em Viena. A datação dela é de 10.000 a 15.000 anos antes de Cristo. Então, a gente fica pensando também qual o processo de observação dessas pessoas e como, né, que é o ato, o esculpir, a proporção. Agora, a gente olhando para ela, a gente já falou a respeito, mas é uma revisão, mas a gente percebe, então, né, os seios muito fartos, o abdômen e não tem um rosto. Então, a história diz, né, as pesquisas dizem que nesse estágio mais primitivo, ela aparecia como uma figura meio mágica, né? Por quê? O homem da caverna, homem. Agora, quando olhava para a mulher, como que é essa relação do corpo, né? Porque o corpo da mulher, além de ser diferente, obviamente, tem a reprodução. Então, como que a mulher, quando fica grávida, então os seios ficam mais fartos, o abdômen vai largar, obviamente. E mais, né, também, tem uma coisa meio deusa, porque o bisão, quando ele era ferido, ele sangrava e morria. A mulher, vocês sabem bem, não é? Não? Tudo tiver certo ali no período, no seu ciclo, ela sangra por aqueles dias e não morre. Praticamente uma deusa. Sobrevive. É isso mesmo. Então não importa o rosto, né? Importa justamente essa mudança do corpo, que era muito diferente da do homem. E essa representação, então essa passagem da representação bidimensional para tridimensional. E aí vai aparecer, né, nessa Idade da Pedra os grandes monumentos também, que até hoje são grandes movimentos de pesquisa. Então essa imagem que eu mostrei para vocês, Stone né, o diâmetro do círculo é o que mais chama a atenção. Estamos datando aí de 1800 a 1400 antes de Cristo. E é incrível, né? É incrível como que essas civilizações elas se organizavam desta maneira. Bom, período mais primitivo, então a gente tem aqui, a gente já falou também a respeito dessa máscara. É uma máscara, né, da região lá de Bamenda, Camarões. É legal porque a gente vai dando também a localização onde essas peças foram encontradas. Mas não está lá, está em Zurique. Ela mede aproximadamente 67 centímetros. Bom, as máscaras elas têm um conceito divinatório, né? Porque
porque e até hoje a gente utiliza esse conceito de máscaras. A gente fala assim, ah, as máscaras vão cair, né? Você já sabe que não é você. A personificação, a personagem, no teatro tem muito essa questão, quando você fala a personagem, que é o jeito correto de falar. Ah, lembrando que aqui é o nosso combo, né? Comunicação, mediação, narração, história da arte e história. Já vamos fazendo essa costura aí, né? Tá claro que a gente está trabalhando arte e história, vamos fazendo esses encaixes. Bom, mas o conceito de máscara, as máscaras vão cair. Estou falando do teatro, tirei a máscara, a personificação. Ah, é uma personagem. Então, a personagem, a persona, a pessoa. Por isso que o correto, hoje não tem tanto assim, tanta cobrança em você falar o personagem. Mas o ideal mesmo da origem é a personagem, a persona, a personalidade. Então, para os ritos, os primitivos, né? Primitivos não de menos, mas primitivos de primeiros. Os rituais todos se colocavam o quê? A máscara. Nesses rituais acreditava-se na personificação. Então você não é mais você. Eu vou personificar alguém, sou uma personagem. Então a máscara tem um conceito muito importante, né? Agora, pensando em arte aqui, a gente tem um trabalho de escultura mesmo, né? De esculpir, de talhar, que é impressionante. Essa daqui é madeira. Nossa, olha que incrível, parece uma pelo livro, ó. Madeira. Então, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Os traços também já vão dizer de que etnia ela é. Então, se a gente tem a informação que é de Camarões, então a gente já tem uma determinada região deste continente, desse país, e como seria o biotipo das pessoas. Então, é incrível, quando se coloca a máscara, tudo bem. Bom, temos, saindo então da arte primitiva, a gente tem, vou colocar mais um livro aqui embaixo, porque eu acho que está um pouco para baixo. Peraí, calma, muita calma, muitos livros, muitos apoios, né? Vamos lá. Melhorou um pouco. Mas também temos apoio do... Ah, tem uma ótima aqui, deixa eu ver se já é a próxima. Não, essa aqui tá muito boa. Só um minuto. Tem. Bom, aqui a gente tem um casal que é Miquerinos e a sua esposa. Então, Miquerinos vai fazer uma alusão às 3 pirâmides. Estamos falando de arte egípcia. Falamos de Camarões, vamos para a arte egípcia, Egito, que está no continente africano, que isso fique bem claro, não esqueça. As pessoas têm um devaneio e achando que Egito é uma coisa à parte. E parece mesmo, essa é uma coisa à parte. Mas a gente tem aí a questão egípcia, principalmente com os 3 grandes faraós, que são representados nas 3 grandes pirâmides, que são Miquerinos, Khafre e Kelps. Claro que essa ideia de magnitude, de presença, de grandeza já vem daí. Hoje continua, né? A gente fala assim, olha o tamanho da casa, cara, tem poder. Olha o tamanho do carro, a mulher tem poder. Então, tomar um cuidado com isso, mas as pirâmides também, quanto maior, maior o poder daquele faraó. Vocês percebam aqui, tem também no livro, baseei nesse livro, que é a Bíblia. Ó, mas chegando mais perto, ela está levemente, mas está atrás dele. Obviamente que quem manda nesse lugar é o homem, o faraó. Vocês percebam aí os adornos corporais. Então, a gente tinha muitas questões nessa época. E a gente acha que não vai voltar. Mas as pragas... Pois é, as pragas... Por quê? Por conta de não ter saneamento básico, essas questões de saúde, muita gente junto, então muitos ratos, muitos bichos, muitas pestes, né? E uma delas era o piolho. É verdade. E aí reza a lenda, então, que se precisava raspar a cabeça e aí se colocava esses adornos, as mulheres colocavam perucas e tudo mais. E reza a lenda também que a pintura no olhar, no olho, né, fica mais agateado justamente por conta dessa
dessa valorização aos gatos, porque pensem, um lugar cheio de ratos, vem o gato, acaba com a peste, né, com tudo que o rato trazia de ruim, de bactérias, de vírus, e então, claro que ele é endeusado, mas também porque é um animal felino que está nos 7 territórios, né, pela sua agilidade, pela sua perspicácia. Poderia ser também um conceito da esfinge. Esfinge aqui. Da esfinge. Porque a esfinge, ela tem a cabeça, tá aqui, né? A cabeça do faraó e o corpo do felino, que é justamente essa representação da inteligência, da sabedoria e tudo mais, e a agilidade do felino. Claro que é tudo muito mítico, né? Assim como as pirâmides. Mas voltando aqui aos faraós, a gente tem a esposa, então, um pouco mais atrás. Pensando em arte, ainda é uma figura muito estática, né? Uma figura ainda muito... Eu não sei agora se eu vou continuar falando 16 minutos ou se eu corto em... vamos indo, depois a gente vê, né? Vamos lá. Bom, a gente tem, pensando em arte, então a gente tem uma figura muito estática, ela ainda não tem tantos movimentos, claro, né? Mas ao mesmo tempo possui aí uma técnica absurda de esculpir, né? É incrível essa representação. Mas vocês percebam, mesmo pelos pés, né? Um na frente e outro atrás, também não tem essa ideia do movimento, como se fosse um modelo vivo. Aí a gente vai ter aqui os sarcófagos. Os sarcófagos são grandes caixões, digamos assim, né? Nas funerárias. Então, como os egípcios acreditavam na vida pós-morte, você tinha que ir tal como você era aqui, para ser aceito lá. Isso, claro, os faraós, né? Então, toda a indumentária, tudo aquilo que eles usassem, e os seus discípulos, né? Eles iam até o seu sarcófago e até o seu túmulo e iam levar alimentos, joias, para que ele continuasse essa manutenção no além. Era assim. Bom, e aí a gente tem a arquitetura. A arquitetura é importantíssima porque no trabalho de guiamento vocês vão trabalhar muito com arquitetura, né? Artes visuais, mas principalmente arquitetura. E na arquitetura a gente tem essas três colunas que vão trazer para a gente uma referência desse período. Então, vamos lembrar. Então, a gente tem aqui a base da coluna, depois a gente tem o corpo da coluna, chamado de fuste, e o capitel. A gente tem 3 ordens de capitel: capitel dórico, jônico e coríntio. O que vai determinar a ordem é a ornamentação aqui. Se é muito ornamentado, se tem muitos motivos, muita escultura em alto e baixo relevo, o coríntio, se ele é menos, melhor dizendo, aí vai dividir entre o jônico e o dórico. Então vamos lá, guarde bem esses 3 elementos. Nesta imagem aqui, já se apresentam com o quê? Com cores, né? Olha, a gente já tem aí uma outra ideia daquela primeira que a gente viu. Ops! Aqui estamos falando de um príncipe, Rahotep, e sua esposa Nofret, 2580 a.C., em calcário pintado. E olha, gente, é 1,20 m. Está no museu, essas esculturas estão no Museu Egípcio lá no Cairo. E o que a gente tem que pensar também que é daqui desse universo é que a gente tem a origem daqui ainda, da escrita, a gente tem a origem do calendário, a gente tem várias questões vindas daí, originária dessas grandes civilizações históricas, principalmente do Egito e da Mesopotâmia. Mesopotâmia entre rios, Mediterrâneo entre terras. Muito bem. Aqui eu estava vendo que a gente já falou, né? Como que o homem consegue sobreviver a situações tão hostis. Estamos aí, a gente tá reaprendendo agora. Bom, as pirâmides. Então, as pirâmides, como eu falei para vocês, a gente tem as pirâmides de Miquerinos,
que data de 2470 a.C. Depois a gente tem Kefren, 2500 a.C. E depois a gente tem Keops, de 2530 a.C. Então, como eu falei antes, as pirâmides, elas são grandes representações de poder. As menores pode ser aquele filho que morreu, né, que seria o herdeiro, ou as mulheres. Mas as mulheres, elas não tinham tanta importância assim perante o faraó, claro, né? Hoje é aberto para visitação, quer dizer, quando eu voltar, né, ser aberto para visitação, mas a gente tem fotos mais recentes, vou mostrar para vocês, mas a ideia é visitar os subsolos, né? Até hoje é um questionamento, como que foi construído, de que maneira que esses blocos que pesavam 2.000 toneladas, como que tudo isso foi suspendido. Então, a gente já tem um universo muito grande, né, em volta das pirâmides. O sarcófago que eu mostrei para vocês é de Tutankhamon, 1340 a.C., incrustado com esmalte e pedras preciosas. Olha a altura, gente, 1,84 m, está no Museu Egípcio no Cairo. Então, quando tudo voltar ao normal, vamos para lá fazer uma visita técnica. Nossa, seria incrível, hein, minha gente? Imagina uma aula no Egito com um guia de turismo egípcio, ia ser maravilhoso. Vamos lá. Claro que aqui eu estou fazendo uma pincelada. Se você gostou, se você quer continuar trabalhando, pesquisando arte, tá aqui este livro que é incrível, que eu já falei para vocês, que é a Introdução à História da Arte. Bom, arte grega. Na arte grega, a gente tem o quê? O contrário, né? Os gregos, eles começam a se preocupar com o ideal de beleza. Então, que ideal de beleza é esse? Tanto nas representações humanas, como nas representações, como nos trabalhos em seus objetos, né? Os seus recipientes e assim por diante. Então, a gente tem muito estilo geométrico. Essa imagem aqui, a gente já percebe que, comparando com a arte egípcia, como a gente já tem sinuosidade, né? É impressionante, ó, só esse movimento aqui, ó. Tá vendo? É incrível. Os gregos, eles estão, nesse momento, eles estão preocupados, sim, com a beleza e com essas descobertas todas, né? De movimento, de cor. Lembrando que os gregos vão trazer pra gente os jogos, vão trazer pra gente o pensamento, vão trazer pra gente a filosofia, as artes de uma maneira geral. Então, vamos prestar atenção no que... Olha só, esse também é um trabalho muito bonito, que são as ânforas. Ó, tem ele inteiro aqui, porque eu dei um zoom, né? Olha que bacana. São essas passagens mitológicas nessas peças, essas ânforas, esses recipientes para água, para óleos, né? E essa cena é muito legal, que é Hércules estrangulando o leão de Nemeia. Claro que aí a gente precisa pesquisar e saber que passagem é essa, que mito é esse, né? Hércules, filho de Zeus, a gente já sabe, deus dos deuses, né? Bom, reza a lenda mitológica que Gaia, a Terra, e Cronos, o tempo. Então, Cronos, cronologia, vem daí, Cronos, tempo, se uniram e aí a gente tem os seus filhos. Só que Cronos não queria de jeito nenhum ser dominado. Ele queria o tempo inteiro que só ele pudesse ser o deus dos deuses. E ela ia entregando os filhos e ele ia comendo. Ia entregando, ele ia devorando. Ia entregando, ele ia devorando. Mas ela falou, não é possível, eu quero meu filho. Até que um belo dia, na hora de entregar, ela decide fazer o quê? Não vou entregar. E entrega para ele enrolado uma pedra. E ele, muito bobinho, acaba devorando. E ela esconde esse filho, que é nada mais, nada menos que Zeus. Opa, o deus dos deuses. E Zeus, o que ele faz? Deus dos deuses, ele quer o domínio. E acaba com seu pai. Pois é, subjuga seu pai, elimina seu pai, acaba com seu pai. E de Zeus vai nascendo os seus próprios filhos. Então, dizem que Afrodite, por exemplo,
sai dos espermas de Zeus, na água, por isso a gente tem as ondas do mar, aquela parte branca. E aí a gente tem o que? A deusa da fertilidade, da reprodução, não é? A deusa da beleza. E assim por diante. Depois a gente vai trabalhar com mitologia. É o livro que está aqui embaixo, inclusive, sustentando o computador, mas vai dar tudo certo. Que é incrível, eu vou mandando para vocês também. Bom, e aí cada deus é responsável por um segmento aí. Deusa do amor, Deus da colheita, Deus da justiça, Deus da guerra e assim vai. E essas representações mitológicas, elas são feitas, então, nessas peças. Vocês vão encontrar, é uma característica, né, nas ânforas, essa pintura em preto, e aí o desenho, tá vendo? Olha, vai se formando pelo contorno. Eu acho incrível, acho maravilhoso como essas pessoas trabalhavam. Agora sim, chegamos neste momento que vai nos ajudar muito na questão arquitetônica. Então, temos duas ordens aqui, olha, para começar. E vários elementos arquitetônicos para ajudar vocês no guiamento na cidade de São Paulo, principalmente. Então, a gente tem duas ordens, estão vendo, de capitel. A gente tem o capitel jônico e tem o capitel dórico. O coríntio não está aqui. Mas a gente tem os elementos. Então, a gente tem um frontão, prestem bem atenção. Um frontão, que é essa parte triangular. Temos, então, o capitel, que está aqui, capitel está aqui, o fuste e a base. Isso nunca vai mudar, entenderam? Então, vamos lá, já temos os elementos. Gente, vou repetindo. Base, fuste, capitel. Capitel, frontão. Esses elementos arquitetônicos, eles fazem parte do que a gente vai chamar de período clássico. Então, se eu cheguei numa construção aqui em São Paulo e identifiquei um frontão, identifiquei um capitel, seja dórico, seja coríntio, seja jônico, eu já sei que aí tem uma influência da arquitetura clássica. Só que já adiantando, que vocês já pesquisaram, adiantando e revisando, a gente não tá na Grécia Antiga, obviamente. Então, eu vou poder chamar de clássico, mesmo porque o Brasil tem 500 e poucos anos. Então, muita regionalização já aconteceu. Então, a gente vai chamar do quê? De neoclássico. O neoclássico quer dizer novo clássico. Olha só, vamos utilizar aqui, estão me vendo bem? Que graça. Vamos ver se vai rolar. Acho que dá. Neo. Deu? Não, deu nada. De novo, vamos ver qual é a caneta melhor. Neo. Não, também. Vamos ver se é azul. Neo. Acho que mais ou menos, né? Neoclássico. Então, o neo quer dizer o quê? Novo. Neo. Novo. Então, eu tenho o quê? Um novo clássico. Nós estamos lá. Então, o novo clássico, eu vou ter, junto do novo clássico, eu vou ter um outro período chamado ecletismo. Ecletismo é fácil. Ecletismo é o quê? Uma mistura. Nas artes visuais, na arquitetura, é uma mistura de elementos arquitetônicos. Então, aqui no Brasil, sem nenhuma margem de erro, você pode começar o seu texto dizendo: essa construção possui um estilo eclético, pois mistura vários elementos arquitetônicos com predominância ao neoclássico, se tivermos esses elementos que já começam a se apresentar aqui. Então, quando eu falo clássico, são elementos de Grécia e Roma, que a gente vai chamar de greco-romano, Grécia-Roma. Eu posso falar classicismo, posso falar clássico, não tem problema nenhum. Ou classicista, também não tem problema nenhum, tá? Muito bem, e aí a gente já identifica aqui na Grécia, neste maravilhoso templo, que é o Paternum, vista do lado oeste, Acrópole, em Atenas. A gente tem o quê? Um frontão destruído. Aqui, ó. Vamos lá. Então, eu tenho este frontão, né? É uma foto histórica, né? Uma foto técnica.
Então, ó, tem o frontão. Aqui já representa outros elementos. O friso. Ai, Elaine, mas não é friso que eu coloquei na decoração do azulejo do banheiro? Sim, também é o friso, mas que vem daqui, ó, friso. O que mostrava esse friso? Esculturas em alto e baixo relevo, contando as passagens mitológicas. Lembrem-se, estou na Grécia. Mas temos o capitel, temos, acho mais legal esse aqui, ó. Temos o capitel, ficou bonito. O fuste e temos o que? A base. Estão vendo? Então, ó, começamos a ter mais elementos. Então, tem base, fuste, que é o corpo da coluna, e temos o capitel, e temos o friso, e temos o frontão. Feito? Claro aí? Agora, essa outra construção, tá vendo? Olha, que maravilhosa também. Frontão, friso, capitel, base e coluna. Este que eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui, é o templo de Poseidon. Poseidon, fundo do mar. 460 a.C. Muito bem. Tá ficando claro aí, minha gente? Sim ou não? Vocês estão aí? A gente fez dança circular já, né? Vocês estão todo mundo sabendo que fica entendido. Já demos as mãos em Kim. Ai, 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 não vai fugir. Já fizemos esse aquecimento. Vocês estão aí, né? Podem ir anotando as questões. Bom, a gente sai da arte grega, claro, já falei, uma passagem que estamos tendo aqui, mas a gente sai da arte grega e vai para a arte romana. Agora, os romanos já tinham uma outra concepção. Os romanos, eles vão tratar como um período, uma demonstração artística de força. Os romanos não estavam muito preocupados em mostrar beleza, mas sim em mostrar poder. Os romanos têm em sua história povos conquistadores. Aí temos nessa classe guia de turismo, para você que não é deste curso, mas está assistindo. Temos nesta classe, minha gente, um historiador, que é o Cássio. É um doutor em educação pela USP. E o Cássio pode nos ajudar, viu? Uma aula interativa nessa questão histórica da arte romana pode ir complementando também com a gente. Por favor, aliás, não só o Cássio, mas é que ele é especialista, mas outras pessoas também que já pesquisaram ou viajaram, né? Aqui temos uma representação do Coliseu, datando de 72 a 80 depois de Cristo. O Coliseu vai trazer pra gente um outro elemento que vai nos ajudar muito, que são os arcos. Os arcos que a gente vai chamar de arco pleno. Arco pleno com essa semicircunferência de 180 graus, estão vendo? Aqui a gente tem um conjunto de arcos que a gente chamaria de arcaria. Então, mais um elemento. Eu bati o olho na construção, eu vi lá que tem arco pleno, eu vi lá que tem capitel, tem fuste, tem base. Neoclássico, aqui no Brasil, né? Estamos falando de regional São Paulo, aqui em São Paulo. Então eu bati o olho, vi um arco pleno, vi capitel, vi coluna. Olha esse panteão aqui em Roma, que ótimo pra gente. O que eu tenho aqui? Vamos lá, tem um frontão, tem um friso, tem o capitel, tem o base, tem o fuste. Então eu tenho o quê? Arte clássica. Se eu tenho clássica, eu tenho aqui neoclássico. Muito bem, arrasaram. Olha só, esse outro exemplo. Aqui tem vários. Aqui eu vou ter vários. Deixa eu ver se é o mesmo. Aqui eu vou ter vários elementos arquitetônicos que vão ajudar muito a gente. Acho que não tenho essa. Deve estar mais pra frente para ir acompanhando. Mas eu vou mostrando por essa tela mesmo para vocês. Estão identificando aí? Vamos lá, vamos ver se já pegaram. Ó, eu vou ter nessa construção um frontão, que é esse elemento arquitetônico em forma triangular. Eu vou ter aqui um friso, que são passagens mitológicas, no caso de Roma, passagens de glórias e vitórias. Ó, mais um filme aí para nossa lista, O Gladiador. Porque eu passei uma lista de filmes para eles nessa quarentena. O Gladiador, peguem também Spartacus. É ótimo. Spartacus é uma escola de gladiadores. E aí a gente tem as imagens subterrâneas do Coliseu, máximo. E o gladiador é aquela, né? Os caras são super
mas são vitoriosos. Então mostra muito bem esse universo. Ah, e outro bom, é meio hollywoodiano, que tem o Brad Pitt, nada contra, ele é lindo, mas Aquiles. Aquiles, a cenografia ali, gente, maravilhosa. E tem um mito, né, o calcanhar de Aquiles. 12 trabalhos de Hércules também, muito bom pra gente pensar em todas essas relações. Temos arco pleno, estão vendo? Arco pleno, então já sei que tem uma referência greco-romano. Aqui eu vou ter um elemento retangular, vamos chegar nele mais pra frente, e uma certa exatidão. Então eu bato o olho e já sei que é neoclássico. E olha aqui, nada melhor para ajudar a gente, não é? São Paulo, museu não é do Ipiranga, conhecido como Museu do Ipiranga, mas o seu nome é Museu Paulista. Muito bem, Museu Paulista, que vai trazer pra gente vários elementos. E aí, gente, eu vou bater o olho e vou falar o quê? Que é neoclássico. Não, eu vou bater o olho e vou falar para os seus turistas. Uma construção eclética com... Alguém fala assim, ah, mas o que é eclético? Você vai falar assim, eclético quando nós temos vários elementos arquitetônicos. Mas nessa construção nós temos a predominância do estilo neoclássico. Ah, mas o que é o neoclássico? O neoclássico é elementos que me fazem referência à Grécia e Roma, greco-romano clássico. Então nós temos aqui um frontão, temos as colunas, temos o fuste, os capitéis, os arcos plenos, para começar. Não é incrível? Agora, por que que esse estilo fazia tanto sucesso, todo mundo queria, mesmo aqui no Brasil, né? Mesmo na Europa, de maneira geral, principalmente na Europa, né? Porque é a questão de grandeza, né, minha gente? De onipresença, ser presente, de glamour. Tem muita gente aqui em São Paulo, se você olha uma pesquisa, gente com grana, né, com muito dinheiro, e para ostentar esse dinheiro, fazem casas, palacetes. Eu vi recentemente de um sertanejo aí, vocês podem fazer a pesquisa, quem gosta desse povo, nada contra, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, não é? Mas ele fez uma construção neoclássica. Vai, pesquisem aí. Eu olhei e falei, nossa, porque tem coluna, tem capitel, tem frontão, tem naquela pé direito, então se perdeu, de tão alto que é, sabe? Então tem muita gente que vem nessa ideia, né, de poder por meio da construção. E aqui em São Paulo não foi diferente, principalmente porque a gente vai ter a influência de um arquiteto que vocês já conhecem, que é o Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Bateu o olho e você já vai ter ali o estilo neoclássico, que é a predominância desse arquiteto e do seu escritório, e você também já vai ter ali como se fosse um cartão de visita as obras dele aqui na cidade de São Paulo. Os monumentos também a gente vai fazer essa referência a Roma, porque são monumentos, né, aqui, para aproximar um pouco, mas a gente tem um monumento ali no Parque Dom Pedro, por exemplo, que é justamente este cavalo. O cavalo vem para cá, né, vem para o Brasil e traz essa austeridade, este poder, né? É um animal de poder. Olha aqui, ó, essas páginas. Olha que beleza do que eu estou falando. Ó, tá vendo? A curvatura, né? Eles são bonitos, gente? Ah, que graça. Eles são bonitos? Não, mas eles são o quê? Fortes, conquistadores, dominadores. Retrato de romanos em mármore, tamanho natural. Vários deles, né? Todos tamanhos naturais e estão no Vaticano, em Roma. Quando estiver aberto de novo, a gente já pode voltar lá para ver de perto. Então, é essa ideia de poder que eu falei para vocês. Enquanto Grécia estava preocupada com a beleza, Roma está preocupada com a força. Lembre-se, característica, povos conquistadores. Tanto que se a gente for pensar na questão dos deuses, Roma também veio ali e falou, vamos ver do que se trata. Então, a gente encontra, né, Afrodite para os gregos, não é? E Vênus para os romanos. Baco para os romanos, Dioniso para os gregos.
que foi uma tentativa também de se apropriar. Mas, gente, um povo que quer ter poder não vai dividir, né? É um povo no Coliseu vivo ou morto. Os filmes vão mostrar. Então, divisão de poder nem pensar. Bom, minha gente, como já temos 40 minutos de aula, não é? Vou fazer um intervalo aqui. A gente parou então em arte romana e voltamos então com os próximos movimentos e períodos. Feito, minha gente? Até já! Não sai daí!